Então, nós vamos então falar sobre a China hoje. Vamos falar então sobre uma das maiores economias do mundo e vamos falar sobre as características de forma geral. O que é a China, como a China se transformou em uma grande potência mundial. Vamos ver como foi que ela passou por uma transformação e o que a China ela representa para o mundo hoje. Então, a gente vai fazer então a nossa avaliação de geografia de hoje a 8, baseada em todo o conteúdo sobre a China. Eu estou gravando esse conteúdo, depois eu vou colocar no grupo para vocês. Quem não entendeu bem, vai lá novamente e tenta compreender, tirar todas as dúvidas. A nossa aula ela não vai demorar, ela vai ser bastante rápida. Né, Matheus? Como sempre sou, vai ser bastante sucinto, objetivo. Então a nossa aula então ela vai ser bem rápida porque é apenas uma revisão. Então o que eu falar, o que vai ficar registrado no vídeo, será então baseado basicamente que vocês terão que saber para fazerem a avaliação na próxima semana, ok? Então, pessoal, aqui inicialmente nós estamos então vendo algumas características da China. Todos sabem que a China, além de ser um grande território, a China também ela é representada principalmente como um dos países mais importantes do continente asiático. A gente vê que é o país mais populoso do mundo, tem 1 bilhão 400 milhões de pessoas. Então a gente não pode deixar de estudar a China como um dos grandes representantes do continente asiático e, aliás, o país que tem a maior quantidade de pessoas do mundo. A gente vê que a China ela é conhecida como o gigante asiático, ou seja, pela quantidade de pessoas e também pela sua economia ser a segunda maior do mundo e também ser o país mais rico da Ásia. A gente pode observar então que o continente que dentro do continente asiático, a China ela vem se tornando um país que tem se desenvolvido cada vez mais. A gente vai observar então que a China, além de ser o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes, forma 18% da população mundial. A gente vê que a China é a segunda maior economia. A gente vê que também a China ela teve um papel de criação muito grande no mundo, como por exemplo a invenção do papel, a invenção da pólvora, a invenção da bússola, a invenção da impressão, ou seja, de livros. A gente vê que vão ser criados inicialmente pela China. Então a gente vê que a China realmente é um país que deve ser estudado e principalmente a gente não poderia deixar de fora esse conteúdo em relação à geografia da China. A gente vai observar, então que em relação à China, a China é um país que ele é diferente dos outros do mundo. A gente vai observar que a China nem sempre foi um país tão desenvolvido como é hoje, em relação à economia. Não é considerado um país desenvolvido, é chamado um país subdesenvolvido como nós, porém tem um país que tem a segunda maior economia do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A gente vai observar então, pessoal, que a China nem sempre foi um país com uma grande economia. A gente vai observar que a China ela enfrentou grandes problemas há 100 anos atrás. A gente vai observar que houve a tentativa de invasão de algumas áreas dos Estados Unidos, houve a tentativa de guerra, houve uma guerra contra a Inglaterra e houve também, principalmente, a guerra contra o Japão, que queria se apossar do território chinês. A gente vai observar que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a China terminou como um dos países mais pobres do mundo. A gente vai observar então que a economia da China era realmente miserável, estava acabada, não tinha nenhum futuro mais. E a gente vai observar então que foi a partir desse momento que a China começou a mudar e a se tornar um país de grande dimensão tecnológica e dimensão também econômica. A gente vai observar que a China é um país, como eu disse, diferente dos outros do mundo. A gente vai observar que a China ela tem dois sistemas econômicos em um mesmo país. A gente vê que a China ela tem um sistema político-econômico misto. E o que significa isso? Significa dizer que a China ela tem dois tipos de organização no país. Dois tipos de sistema. A China tem dois sistemas políticos, por quê? Tanto ela é capitalista, como ela é socialista. A gente vai dizer que a China ela tem uma economia capitalista,
ela permite vender e comprar quem quiser, mas a política ela é socialista. Eles tentam manter a igualdade social, fazendo com que todos tenham o mesmo padrão de vida. A gente sabe que isso em prática não é colocado, porém, todo mundo vai ter que saber. A China é tanto capitalista como também socialista. A gente vai observar então que durante esse momento a China então ela vai continuar, vai mudar então a partir de que época? A gente vê que até 1949 a China era um país muito pobre. Em 1949 vai surgir um político, muito forte, chamado de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung ele vai assumir o poder na China e vai transformar a China em um país comunista, em um país que é socialista, ou seja, um país que busca a igualdade social. E a partir dessa data, tudo começou a mudar no território chinês. A gente vê que vai acontecer a chamada Revolução Chinesa ou a chamada Revolução Comunista Chinesa. A gente vai observar que isso é muito importante para a gente saber, porque vai ser o momento em que a China ela vai ser o quê? Transformada em um país socialista. E assim, Mao Tse-tung ele vai começar então a se tornar o chefe político da China e a mudar também a sua economia. A seguir, nós temos aqui então, a partir desse momento, Mao Tse-tung ele vai dizer, olha, a China ela é um país comunista, certo? Até então, o capitalismo durante o governo de Mao Tse-tung ele não poderia existir. A gente vê que a China, de 1948, de 1949 até o ano de 1975, era um país apenas comunista, socialista. Não poderia ouvir nem falarem em capitalismo lá. A gente vai observar então que o que é que vai acontecer? Mao Tse-tung ele tinha muito medo do capitalismo invadir o território chinês. Então, com medo da população se tornar capitalista, ele criou a chamada Revolução Cultural, que era o quê? Essa Revolução Cultural foi um plano criado por Mao Tse-tung, dizendo que de principalmente impedir com que o capitalismo, ou então com que as pessoas se revoltassem contra ele. A gente vai observar que essa Revolução Cultural, ela queria o quê? Queria modernizar a economia da China. A gente vê que eles queriam também substituir pessoas que não eram da confiança de Mao Tse-tung, mostrando que ele era uma pessoa autoritária. A gente vê que ele também tentou ampliar a cultura, a economia e a saúde da população. Então a gente vê que ele teve também pontos positivos. Por isso que é chamado de Revolução Cultural. E ele também organizou uma Guarda Vermelha. Ou seja, o principal objetivo de Mao Tse-tung era o quê? Controlar a população. Não permitir com que a população não se tornasse capitalista, permanecessem socialistas. E a gente vai observar então que durante o governo de Mao Tse-tung, a China ela não teve um desenvolvimento econômico muito grande, porque ela era apenas socialista. Ela não comercializava ou vendia para outros países, apenas com a Rússia, que também era socialista. A gente vai observar que depois da morte de Mao Tse-tung, vai haver uma mudança muito grande. E qual vai ser essa mudança? Vai ser uma mudança de quê? Mao Tse-tung ele vai morrer e outro chinês assumiu o poder na China. E ele sim é importante. Em 1975, com a morte de Mao Tse-tung, nós vamos ter aqui Deng Xiaoping. Ele vai assumir o poder na China e a China ela começou então a mudar a sua economia, que antes era baseada na agricultura, tinha uma indústria muito fraca, e a partir de 1975 é o momento mais importante para a gente estudar e entender porque a China se tornou a segunda maior economia do mundo. Vocês vão observar aí, por exemplo, pronto. A gente vai observar então que a partir de 1975, nós vamos observar que a China ela começou a mudar. Ela vai haver uma abertura da economia, que até então não existia. Eles tentaram modernizar a agricultura, tentaram modernizar a indústria, o setor científico e tecnológico e também modernizar a área militar.
A gente vai observar então que a partir desse momento começou a se desenvolver na China que nós chamamos de socialismo chinês, ou seja, é um socialismo, a China passou a ser o quê? Um país que continuava sendo socialista, porém, a partir de 1975, não é? Há quantos anos atrás? A gente vê há 45 anos atrás, a gente pode observar o quê? Que houve o quê? Principalmente, a China ela passou a ter uma economia capitalista. E o que significa uma economia capitalista? É um país que pode vender e pode comprar do país que ele bem quiser. Então a gente vê que a economia da China ela começou a mudar depois da morte de Mao Tse-tung em 1975, onde a China deixou de ser um país apenas o quê? Passou a ser apenas um país politicamente socialista, governado pelo Partido Socialista, e depois uma economia capitalista, onde todos passaram a ter direitos. A gente vai observar então aqui como é organizada a economia da China. A gente vai observar que a economia da China ela é baseada principalmente em quê? A gente vai observar que eles tentaram fazer uma mudança na economia. Lá na China, existe uma região que ela é altamente desenvolvida e principalmente ela foi criada para que outros países formassem empresas nesses locais. Qual é a área da China que ela permite esse desenvolvimento, pessoal? Olha, nós vamos ver que essas áreas elas vão se encontrarem na região leste da China. Ou seja, serão essas regiões aqui que vocês vão observar, hein? Deixa eu ver se o Brasil é esse. Pronto, pessoal. Vocês vão observar aqui. Nós temos então essa área aqui em amarelo, que tem no livro didático de vocês. Essa área ela foi criada no litoral. Ela é a região mais povoada e é a região mais rica da China. A gente vai observar que essa região aqui ela é chamada de leste da China, ou chamado de ZES. São as zonas econômicas especiais. A gente vai observar que essa área aqui ela foi criada principalmente para os países estrangeiros formarem empresas aqui. A gente vê que essa área, chamada ZES, elas são o quê? Se cair alguma questão, não é que 100% de chance de cair, então todo mundo se ligue, vai ser uma área que permite o quê? Foi uma área criada para implantação de empresas estrangeiras e empresas da própria China que fossem capitalistas. Ou seja, foi uma área da China criada exclusivamente para que houvesse a abertura e a implantação de empresas estrangeiras. Então veja, ainda hoje na China, essa área do litoral próximo ao mar, que fica na região leste da China, é uma região chamada de zonas econômicas especiais. É uma área que permite com que empresas estrangeiras formem suas empresas lá. Por exemplo, a empresa brasileira pode ser estabelecida lá, mesmo sendo capitalista. Uma empresa dos Estados Unidos, por exemplo, a Nike. A Nike, os Estados Unidos, vamos dizer assim, é tão safado que não existe, as empresas de lá dos Estados Unidos, elas não, da Nike, não existem lá nos Estados Unidos. Elas vão existir lá na China. Por quê? Porque a China tem uma mão de obra barata, matéria-prima barata, e a gente vê que é claro que os Estados Unidos acabam se aproveitando da China e vai se estabelecer nas zonas econômicas especiais para explorar a mão de obra e a matéria-prima barata do território chinês. E a gente vê que essas zonas econômicas especiais, ela é uma região que muito desenvolvida, é uma área industrializada do território chinês, onde grande parte dos estrangeiros se mudam para lá para estabelecerem as suas empresas. É uma área de livre comércio. Todo mundo pode entrar, todo mundo pode vender e todo mundo também pode comprar nessa região. A gente vai observar então que essa região aqui, ela tem modernas cidades. A gente vê que eles começaram a comprar cidades particulares, empresas particulares, privatizar empresas. Nós vamos ver que os preços em parte, ele é dominado. Quem vai definir é o próprio Estado chinês, mas também a gente vê que existe o quê? Principalmente muito investimento
estrangeiro nessa área. Essas áreas chamadas de ZEs. E a gente vê, hoje, como é que está em relação à economia da China. A gente vê que eles têm uma agricultura moderna, a gente vê que eles estão priorizando principalmente produtos, a exportação de produtos, né? Tudo hoje está baseado no meio de China, né? O Will, por exemplo, é um capitalista, mas gosta dos produtos chineses, né? Por exemplo, ele ama ir lá em Garanhuns no chinês, né? Assim, Will. No ano passado, quando eu cheguei na Florença, ele estava com aquelas canetas, né? Logo pifou, né? Mas, por enquanto, né, estava tudo certo. A gente vê, então, que havia um investimento em infraestrutura. A gente vê que eles investem bastante em transportes, na energia, em meios de comunicação. Eles também investem bastante na educação. A gente pode ver, em meio à crise, mas eles sempre tentam manter uma educação estável. A gente vê que também o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, que é a riqueza de um país, cresceu muito. A gente vê, por exemplo, desde que a economia se tornou capitalista, a economia da China ela cresceu o quê? 10 vezes. Isso em até 2004. Hoje a gente vê, por exemplo, que ela tem trilhões de reais, que vai ser o PIB da China, quase alcançando o PIB dos Estados Unidos. Então a gente vê que a riqueza da China ela é significativa. Ela tem se tornado cada vez mais notável. Ok? Aí aqui eu também coloquei então, pessoal, uma questão bem interessante para vocês, que é uma definição das EEs, que são a área que permite com que empresas estrangeiras se estabeleçam lá na China. São indústrias criadas no litoral da China, em virtude de estar próximo ao mar e a fim também de favorecer a troca de comércio, de mercadorias, tanto para controlar como a área de atração de investimento estrangeiro. Então a gente vai observar que as EEs, que são áreas que existem no litoral da China, é uma área que ela busca o quê? Atrair, chamar capital estrangeiro para desenvolver o território da China. Então a gente vê que essas EEs foram criadas há 40 anos atrás, mas ainda hoje elas existem. É uma área que ela busca o quê? Atrair, chamar o capital estrangeiro para desenvolver a economia da China. E é assim que a economia da China ela tem crescido cada vez mais. Embora muitas pessoas critiquem a economia da China. Por quê? A gente vê que é uma área que é muito criticada. Por quê? A gente vai observar, principalmente, que eles têm vários tipos de indústria. A gente vê de mineração, de química, de alimentos, de tecidos, da aeronáutica, automóveis, de calçados, brinquedos, principalmente, de eletrônicos e também de telecomunicações. A gente vai observar o que é que vai acontecer. Em 2012, os últimos dados que a gente tem, 38% da economia da China é industrial, 11% do comércio mundial, isso em 2010, e a gente vê enquanto os Estados Unidos era apenas 8%. A gente sabe, né, que a economia da China principalmente é baseada na questão industrial. Basta então a gente observar a quantidade de indústrias, de tipo de fábricas que existem no território da China, não é? A gente vai observar que a economia da China, embora ela tenha se desenvolvido por meio da indústria, ela é muito criticada. Primeiro porque os produtos por muito tempo, eles não eram reconhecidos pela lei, então eles vendiam produtos muito baratos e acabavam prejudicando o quê? A venda de produtos de outros países, que eram regulamentados pela lei e pagavam impostos muito caros. E a China, por muito tempo, ficou sem pagar impostos. Hoje a gente vê que já é mais legalizado. Porém, a China tem um baixo salário, o preço das matérias-primas é muito barato, e a gente vê que os produtos também são muito baratos por causa disso, devido à mão de obra ser barata. Então a gente vê então, pessoal, que foi assim que a China se transformou, um país capitalista, economicamente, e politicamente socialista. É um país ainda que mantém uma organização para tentar manter a igualdade social. Porém, a gente sabe que na prática não tem nada de igualdade social na China, né? Dúvidas até aí, pessoal? Meninos, Lara,
Fernanda. Hein? Já terminou. Não, Matheus. Deixa eu voar. Eita, esse Matheus. Ano que vem, quando ele for para o ensino médio e tiver um professor de geografia, não sei não, viu? Eu vou mesmo perguntar e entrar em contato. Quem for professor de geografia. Esse Matheus é aperreado assim. Eu vou me livrar de tu pelo menos uma vez na minha vida. Eita, Matheus, fiquei triste agora, viu? Tô brincando, eu lhe amo. É o melhor professor que tem. Eu sei, viu? Com certeza. É sim, né, Matheus? Olha, vejam aqui. Deixa eu ver. Ninguém tem nenhuma dúvida, pessoal, sobre essa questão da China? Deixa eu ver quem é que tá online. No nome, então, uma pessoa. Eita, porra. Pô, olha, já ia dizendo negócio. Quem é esse A50 rico? Jordi entrou, Matheus. O Wilton socialista, Raíssa, que não tinha entrado ainda. Quem é o A50? Cadê Giovan? Sumiu, foi? O bonito. Morreu. Isso é Giovan ou... Pronto, pessoal. Então, veja aqui, olha. Então, nós temos, então, pessoal, falando sobre o relevo, não é? Na semana passada nós vimos, então eu vou passar bem rapidinho, não é? Só para ficar gravado e vocês vão ter acesso lá no grupo, ok? Nós temos, então, aqui falando sobre as características físicas do território da China. O relevo predominante no litoral, ou seja, a gente vê, então, que nessa região vai ser formado por uma planície. É a região que nós temos as grandes indústrias, é a área chamada de ZES, não é? A gente vê que essa área chamada de ZES é a área industrial, a área mais rica da China que eu falei a vocês, onde todo o país pode ir para lá formar uma empresa, é uma área que busca atrair capital estrangeiro. A gente vai observar então que é formado por uma planície, é a região mais populosa. Dizem que aproximadamente aqui existe 1 bilhão de pessoas. Então, aqui no interior, existe uma menor quantidade de pessoas. Existe 400 milhões. Por quê? Nós vamos ver que a planície está no litoral, um território mais ou menos plano, adequado para se viver. E a gente vê que o interior é formado por planaltos, ou seja, por grandes montanhas. Né? Então, não é uma área tão acessível. A gente vê que também existe a Cordilheira do Himalaia e existe também o deserto do Gobi. Né? Que tem, o deserto do Gobi vai ter o quê? São grandes montanhas. Então, a gente pode observar, então, que existem vários tipos de relevo. Os predominantes no litoral uma planície e no interior é planalto, certo? Formado por montanhas. A gente vai observar que os rios principais, né, que tiveram desenvolvimento para indústria, para a economia da agricultura, foram dois tipos de rios. Né? Nós tivemos o rio Yangtze, que é o amarelo, o azul, e temos também o rio amarelo, que vai ser o Huanghe. Então a gente vê então que esses rios, o rio amarelo e o rio azul, são rios importantíssimos no território chinês. A gente vê então que os tipos de clima. Os tipos de clima e de vegetação eles estão relacionados ao quê? À localização do território. A gente pode então observar aí que existem vários tipos de clima. Os predominantes da China são o temperado, que é um clima mais frio, o tropical e o semiárido. Também existem outros. Vejam aqui, eu coloquei no mapa para vocês observarem, certo? Vou colocar no grupo a gravação. Nós temos aqui frio ao norte, nós temos aqui o tropical, aqui, nós temos o temperado, mais ao leste, nós temos também o semiárido. Então, os três tipos de clima predominantes são tropical, temperado e semiárido. Só é observar a quantidade de cores, gente, é uma forma mais fácil. Também existe o frio de montanha, né? Por exemplo, no Tibete. Nós temos então no Tibete, nós temos então aqui o clima desértico e vamos encontrar também o clima subtropical, que vai ser então nessas áreas fosas. Então a gente então vai observar na região sudeste do território chinês. Então a gente vê que são esses tipos de climas que existem no território da China. Não é fácil a gente decorar, não é tudo isso.
Porém, a gente, se tiver alguma questão, vai cair o mapa lá e vocês vão diferenciando. Os tipos de clima, eles dependem da altitude. Quanto mais alto, mais frio é. Quanto mais ao norte, mais frio é. E quanto mais ao sul, porque está próximo à linha do Equador e recebe mais raios solares, mais quente vai ser. Ok? A gente vê que também a vegetação ela vai depender do clima de uma região. A gente vai observar, em uma região que é fria, a gente vai ter a floresta então de coníferas, certo? A gente vê, por exemplo, aqui, clima semiárido. Vai ser então a vegetação de estepe e pradarias. A vegetação de altitude, ela vai estar localizada em quê? Em um clima de altitude, como nós vimos aqui, certo? Que vai ser o frio de montanha. Nós temos aqui, por exemplo, o do clima deserto, vegetação desértica, isso é relacionar. Vamos ter aqui a floresta tropical, clima tropical. Vamos ter a floresta temperada, vai ter clima temperado. E a gente tem, então, ver que cada clima vai ter uma vegetação que é adequada. Se os três tipos de clima adequados são predominantes são temperado, tropical e o semiárido, as vegetações predominantes serão estepes no semiárido de pradaria. Nós vamos ter a floresta temperada, no clima temperado, que é mais frio, e vamos ter também a floresta tropical no clima tropical. Só isso. E a gente vai finalizar então a nossa aula, a nossa revisão, falando então sobre a população da China. Além de ser a maior do mundo, 1 bilhão 400 milhões de habitantes, nós vamos ter 56 etnias, povos diferentes, 7 línguas, né? A principal vai ser então o mandarim. Nós vamos observar então que o Estado ele permite que cada pessoa tenha a sua religião, porém as predominantes são o budismo, o taoísmo e o islamismo, e em menor quantidade o cristianismo no território chinês. E a gente vai observar que lá, apesar de ser um território em que a população ela tem essa liberdade religiosa, a gente vai observar então o que é que vai acontecer. Ainda o Estado, por ser o Estado chinês, ser socialista, ele não permite que a população tenha liberdade nem de escrever o que quer e nem de falar. Então a gente vê que existe um pouco de censura, né? E a gente vai observar que a região mais populosa da China é essa região do litoral, onde existem as ZEs, as zonas econômicas especiais, onde existem as indústrias, ok? Principalmente formadas pelos estrangeiros. E a gente vai observar então que em 1970 até 2015 existia lá na China uma política chamada de política do filho único, que ela foi criada para quê? Principalmente para evitar que um casal da China tivesse mais de um filho, que era proibido. Se tivesse, ele poderia perder o emprego, poderia pagar uma multa e também poderia ser, vamos dizer assim, excluído da sociedade. Então a gente vê que a pena maior era perder o emprego ou então pagar uma multa. A gente vê que a partir de 2015 isso foi aberto. O casal ele pode ter 2 filhos, no máximo. Isso é o quê? Uma forma de evitar o crescimento da população chinesa. Ok?